Tudo bem, pessoal? O assunto hoje é cálculo de olhar. E eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês aqui uma planilha que eu uso para calcular olhares de suspensão. Eu trabalho bastante com equipamentos com projetos de cargas suspensas ou cargas que devem ser içadas constantemente, como acontece em equipamentos como pontos rolantes, pórticos rolantes, carros trolley, em equipamentos como esse aqui da imagem. Então esse aqui é um equipamento que se chama extrator de sucata e ele trabalha suspenso 24 horas por dia, todos os dias. Então esse olhar aqui, ó, ele fica o tempo todo sob carregamento. Aqui também eu trouxe uma imagem de um dispositivo que eu desenvolvi para içar um equipamento parecido com esse aqui por um só ponto. Então ia ter um gancho aqui que é uma talha, que ia ficar içando esse equipamento e precisava que tivesse um dispositivo aqui para içar por um só ponto. Então tem 4 ramificações aqui de olhares, todos eles, cada um monta aqui uma linha corrente, e em cima tem um olhar maior, né, um olhar mestre aqui, que vai içar todo o carregamento. Eu gostaria de trazer aqui mais imagens de projetos, tá? Esse aqui não é um projeto que eu fiz, eu peguei na internet, mas eu trabalho bastante com um projeto desse. Eu gostaria de trazer aqui imagens de projetos que eu faço, só que como eu tenho vínculo de prestação de serviço com a empresa, né, então acaba que eu não posso ficar mostrando fotos de trabalhos que eu faço por questões de confidencialidade, né? Na minha opinião, é bobeira, mas tem empresa que não gosta. Então, por questão de ética, né, eu procuro não trazer fotos aqui que venha a mostrar muito sobre os projetos. Mas enfim, eu fiz essa planilha aqui para fazer esses cálculos, já que eu verifico bastante olhar o tempo todo, é uma rotina nos tipos de projeto que eu atuo, e eu vou mostrar para vocês aqui o que ela faz, né? Essa é uma planilha bem completa, né? Tem cálculo bem completo de olhar, ela calcula todas as tensões no furo, na região aqui do furo do olhar, e todas as tensões que vem aqui na região onde o olhar é soldado. Então quando a gente tem uma carga aqui, esse olhar vai sofrer momentos fletores que vai forçar bastante essa região aqui onde ele é soldado. Tem gente que acha que o ponto onde o olhar é mais forçado é aqui na região do furo, mas não é. Geralmente é nessa posição aqui que a gente tem as maiores tensões. Porque a carga produz momento fletor, e como a gente sabe, as peças de aço elas têm muita resistência à tração e compressão, mas quando tem momentos fletores, essa resistência cai um pouco devido às grandes tensões que momentos provocam. Então aqui fazendo um exemplo, como é que a gente utiliza essa planilha. Primeiro, colocar aqui o diâmetro do furo, eu vou supor aqui uma situação onde o furo tem 27 mm de diâmetro. Depois, a gente tem aqui o LC, que seria esse diâmetro grande aqui que envolve o furo. Eu vou colocar aqui sendo como 60 mm. Depois a gente tem o HF, que seria a distância aqui do ponto onde o olhar é soldado até o furo, porque essa distância aqui provoca momento fletor, de acordo com a carga. Vou colocar aqui 100 mm e uma espessura, vamos fazer aqui um olhar de espessura 16 mm. Depois eu coloco as cargas em todos os sentidos. Então, por exemplo, esse olhar aqui, ele tem uma carga inclinada. Então a carga vai ter uma componente aqui no sentido de Z e uma componente no sentido de Y. Tá? E pode ter, em alguns casos, também uma componente no sentido de X, que é o que provoca mais tensão no olhar. Então vamos calcular aqui para uma situação onde a tração seria de 2 toneladas. Tá? Vou colocar aqui 20.000 newtons. Um FY aqui de uma carga de 45 graus, 20 toneladas também. E um FX aqui de 10% desse valor, 2.000 newtons. Ele já calcula aqui, a planilha já calcula os momentos, MX e MY, e as tensões que esse olhar vai estar exposto. Então ele entrega pra gente, essa planilha vai entregar as tensões na região do furo, tá? Tensão de cisaramento, tração de esmagamento e as tensões combinadas. E ele vai entregar também as tensões na região aqui onde o olhar é soldado, bem na base dele. Uma coisa importante sobre essa planilha é que ela calcula considerando somente essa área achurada. Isso aqui é um alívio de tensão, e é claro que dá mais resistência para o olhar aqui embaixo também, só que a planilha não leva em conta essa região, somente a região achurada. Tá? Eu considerei algumas normas de cálculo de olhar e todas elas trabalham dessa maneira também. Então eu fiz assim na planilha. E ela calcula aqui a tensão de flexão no sentido de X, de Y, as tensões de tração e cisaramento e combina todas elas para dar essa tensão pra gente. Então a região mais solicitada do olhar vai ser aqui na base, com uma tensão de 246 MPa. Tá? Aí se está aprovado ou não depende da análise do engenheiro que está analisando, porque depende do material. Por exemplo, se isso aqui é uma chapa de aço A36, a resistência dela é 345 MPa. Então, para chapas, né? Então, atenderia, né? De cálculo atenderia, só que a tensão está muito alta. Eu aumentaria, né? No caso que eu estivesse fazendo aqui um olhar desse, eu aumentaria a espessura para 19 mm. E aí essa tensão aqui já cai para 203. Tá? Pode ser o caso também de aumentar aqui o LC, 70, aumenta o momento de inércia, a tensão cai bastante, porque aumentou o momento de inércia uma vez que você aumenta aqui essa largura. Então, essa tensão cai bastante, aqui já seria um olhar que eu aprovaria, tá? 154,6 MPa, sendo que isso aqui seria um olhar de A36, aqui já seria um olhar que eu aprovaria. Lembrando que a gente vai fazer cálculo de olhar, nesses carregamentos já tem que considerar sobrecargas, e depois a gente analisa os resultados e vê se está ok. Indo mais para baixo da planilha eu deixei aqui um texto, até porque quando eu desenvolvi essa planilha, outras pessoas vão usar, então, para deixar claro aqui como que é os resultados, o que significa o quê, e aqui embaixo é um layoutzinho para preencher o número de projeto, o responsável, o ICREA, né, e a data. Então, depois que você faz esse cálculo, você imprime essa região aqui. Dá para colocar umas fotos também, né? Você coloca a foto aqui depois no PDF que vai ser gerado. Você faz um relatório de cálculo do olhar bem bacana. Se você fizer uma análise de elementos finitos também dá para colocar. Então, sempre que eu faço esse tipo de cálculo, eu faço o cálculo para essa planilha e faço um cálculo também de elementos finitos, coloco tudo no relatório. Um relatóriozinho de 2 páginas, você mostra tudo sobre o olhar e valida ele para aplicação. Eu já fiz aqui relatório de cálculo utilizando essa planilha, por exemplo, para projetos da Vale, da Arcelor e, se não me engano, até da Gerdau também. Eu já cheguei a enviar um relatório de cálculo para eles de um olhar utilizando essa planilha aqui. Conheça o nosso pacote de curso de cálculo de estruturas metálicas pelo link na descrição. Indispensável principalmente para você, estudante de engenharia mecânica, engenheiro ou projetista mecânico, que quer adquirir uma qualificação que te destaque perante os demais, qualificando você para realizar análises e cálculos extremamente complexos que poucos profissionais da área de projetos sabem fazer, proporcionando para você diversas formas de crescimento profissional.